Vocês estão me escutando direitinho, certo? Sim. Sim, estamos. Desculpa, gente. Tá bem, vamos lá. Eu vou ver se eu consigo colocar a câmera bem pegando aqui. Eu adaptei um quadro, gente, aqui. Mas acredito que vai dar para a gente estudar direitinho, tá bom? Vamos lá. Vou colocar para cá. No meu computador cai. Isso. O assunto de hoje, eu vou estar tentando nos lembrar, e eu vou ser um pouco repetitiva, eu acredito, mas eu peço a paciência de vocês. Porque o ponto que eu gostaria de fazer seria um pouco superficial se eu não explicar inicialmente isso que eu vou explicar agora, tá? Mas eu acredito que vocês já devem ter escutado bastante sobre esse assunto, porque eu já estudei, mas ainda não é suficiente para mim. Nós estudamos bastante com a irmã Rose sobre o touro ápice, aqui especialmente no Brasil, mas também, primeiro, foi a Anciantes que nos trouxe esse assunto. É um assunto ligado à idolatria, né? E aí eu gostaria de saber de vocês, agora, realmente, quem já ouviu falar desse assunto, que está bem inteirado, ou se tem alguma dúvida, vocês podem participar agora comigo. Ah, sim, o irmão colocou, né? Que muito bom a visão dele sobre esse assunto. E, então, a experiência que eu tive ao ter um encontro assim, com esse assunto, eu vou colocar aqui. Não sei se aqui embaixo não. Aqui, aqui. Cadê o fone? Você pode fazer dois dedos abaixo. Vou colocar aqui. Ai, gente, é porque tá em efeito espelho. Esqueci que tá no meu computador. Peraí. Tá certo. Não, é pra ver Vou fazer aqui no quadro, porque tá saindo para vocês. Ótimo, dá para ver direitinho. Tá certinho, tá certinho. Tá certinho? Tá certinho. Ah, então tá. Desculpa, é porque para mim aqui no computador dá como se tivesse espelhado. Ok, então vamos continuar. Tá certinho. Tá bom, obrigada. Então, esse assunto que a Anciantes trouxe para a gente inicialmente, né? Acredito que foi um dos vídeos da Austrália que ela fez para a gente, uma série lá, porque depois ela dá continuidade nessa série e vai para frente só incluindo mais coisas, né? Mas o que eu gostaria de começar a pontuar nesse assunto? A gente, logo que vê sobre esse assunto, a gente já viu que nós temos o Israel antigo, certo? E nós também temos o Israel moderno. São representados pela nação judaica e aqui pela nação, a gente pode colocar o adventismo.
de uma forma bem simples, dizendo. Lembrando que tudo que for abordado em cima desse assunto vai ser dentro da metodologia de parábolas. E com isso nós também lembramos que essa metodologia ela faz com que o natural explique o espiritual. Então, eu vou colocar como um lembrete aqui, natural ou literal, seja como vocês quiserem. Que vai explicar o espiritual. E o que isso nos indica, assim, primeiramente, o que vem à mente de vocês quando vocês olham essa ilustração e esse lembrete? Pode falar o que vier à mente de vocês quando vocês se deparam com esse tipo de ilustração. Parábolas. Parábolas? Exato. Obrigada. Então, eu vou colocar um outro lembretezinho aqui do lado, tá? Esse aqui vai permear todo o nosso estudo, agora do início até o final. Esse termo, parábolas, que é a metodologia. Assim, nós também podemos lembrar de uma outra ilustração que geralmente é feita assim. Aqui nós temos o período de trevas, considerado como período de escuridão. E eu vou colocar aqui idolatria. Nós podemos lembrar disso como os 400 anos, a profecia dos 400 anos, né, se cumprindo ali. Depois vem o líder Moisés, que vai conduzir o povo. Isso nos lembra que logo no início, né, esse seria o início, então a gente pode colocar o símbolo que também nos lembra do início. Nós vemos que há um período em que o povo está precisando que Deus restaure algo. Porque eles estão esquecidos de alguma coisa, eles estão separados de Deus por um motivo. Período de escuridão. Aqui, hoje vamos colocar como avisar. Eu vou escrever o sábado aqui. Por que vocês acham que eu poderia colocar isso aqui? Estava relacionado com a escuridão. Tá. Eu não escutei ninguém falar, eu acho que... Eu vou colocar aqui, então. Porque exatamente o povo se esquece do sábado. No período que eles estão no Egito. E eles precisam, então, agora que seja levantado, Deus levanta alguém para conduzir o povo e restaurar justamente essa visão do sábado, de como eles enxergam o sábado.
Então, assim, a gente sabe da trajetória de Moisés, a gente vê nas histórias. E agora a gente vai chamar, então, esse ponto que a gente conhece como Alfa, no Egito, no cativeiro, o povo escravizado lá. E logo, a gente pode passar para um outro passo. Chega ao fim esse cativeiro. E eles entram, então, na idolatria explícita, assim. Eles perdem de vez a visão do sábado. E Deus precisa retirá-los dali, né? Que a gente vê essa parte. E o que Deus vai restaurar? Justamente essa parte que é principal, idolatria. Porque ele precisa limpar isso na mente deles para que o sábado seja restaurado. Essa seria a principal intenção. Mas Moisés vai para o Sinai e aí a gente vê que ainda quando ele está na montanha, o que acontece? Eles vão e fundem um bezerro. E aí, eles estão fazendo uma imitação de quem? Eles estão tentando imitar um deus do Egito. E a imitação desse deus tem características e forma muito específica. E sobre o pretexto de dar uma festa ao Senhor, eles se entregam à glutonaria, arrogância licenciosa. A gente vê isso em um dos textos que a Ellen White nos traz. Eu acredito que essa história está em Patriarcas e Profetas 224.3. Nós não vamos ler na íntegra, porque eu só estou relembrando esse assunto para que nós chegamos ao ponto que eu gostaria de fazer. Então, vamos pensar como foi instruído para a gente nesse vídeo do Toruapis, né? Adoração do Toruapis, os vídeos da irmã Rose. Nós podemos encontrar lá falando sobre como é constituir a idolatria. O que seria constituir? O que é constituir a idolatria? Que faz formar algo em idolatria? É necessário duas coisas principais. Forma e imagem. Obrigada. Forma e imagem. Então, vou colocar aqui. Na verdade, é forma sendo imagem. E depois a gente vai ver que também o caráter. Caráter. Certo? Então, tem que ter essas duas coisas. Então, se for fazer algo para que nós possamos ver como idolatria, então, precisaria da imagem, né? A forma. E aí a gente vê que, no caso do Toruapis, eu não sei desenhar muito bem touro aqui, mas eu vou colocar como se fosse um tourinho aqui. E também o caráter. Aí eu vou explicar melhor para vocês. Ou características, né? Atribuída a essa imagem. A esse, digamos, personagem aqui.
Se a gente olhar, os egípcios, eles tinham vários deuses, né? Eles tinham várias imagens, né? Eles sempre gostavam de fazer imagens, de fazer ídolos, né? Só que se nós formos assim para a história, nós vamos ver que o Touro-Apis, desde bem lá dos primórdios, né? Bem lá do início, ele foi o principal, praticamente, porque ele era ligado a uma característica que nós vamos ver aqui dentro da listagem de características que eu vou colocar. Então, quando eles saem do Egito, né, agora voltando aqui para o povo, eles vão criar uma forma. A gente viu que é quando Moisés sobe e cai. Eles tendem a misturar as coisas. E eles querem adorar algo como se fosse o Deus verdadeiro na mente deles, com aquilo que eles aprenderam no Egito. Então, eles começam a misturar o que eles absorveram do Egito com o Deus verdadeiro. E aí eles vão eles vão atribuir a Jeová as formas que seria o bezerro. E também as características que agora seria na parte ligada ao caráter, né? Então, qual é o Deus pagão que eles estão tirando essas ideias deles? Eles estão tirando justamente o Touro-Apis, que é o Deus que eles, no Egito, tinham. E aí eles querem fundir essas ideias. E o que aconteceria no Egito é que eles precisam olhar justamente para essas características do bezerro. São características particulares. O sacerdote, ele iria lá no bezerro e começaria a analisar, né, as suas marcas, encontraria no bezerro coisas específicas, símbolos, marcas, na frente, na barriga, no rabo, e aí, então, esse touro era escolhido. Eles entendiam que era o próprio Deus, e eles viam isso de uma forma como se como se algo fosse encarnado mesmo. Vai surgindo novos, e aí tem que ter essa característica, tem que ter essas características, não, tem que ter esses símbolos, essas marcas. E quando esse bezerro morresse, né, a gente sabe que uma vaca mãe em algum lugar, né, ela teria uma concepção imaculada de novo, e como um raio, um sol, algo que acontecesse assim, de sobrenatural, e então esse bezerro iria vir com esses símbolos. E não se tratava somente de uma imagem, seria um animal vivo. Então, a gente vê aí mais uma coisa assim, que é bem particular. Aqui seria um animal vivo, e não uma escultura. Ele era tratado de uma forma especial, não era algo assim que servia para eles e depois podia descartar de qualquer jeito. Tem na Wikipédia, mas peguei. Assim, eles imaginavam bem além. Na comparação que a gente vai fazer mais para frente, por isso eu estou colocando esses detalhes.
E as características, então, né? O que seria, assim, do caráter dele, na verdade? O que seria, no caráter desse touro, comparado a quê? Era um pouco complexo para os sacerdotes e, entre muitas condições, para cumprir o candidato dessa concepção imaculada. Ambos eram deuses. Do que eu estou falando agora é que esse touro era o mesmo comparado a um rei. Vou colocar um cetro aqui, mas eu sei que é Egito. Comparado a um rei. Então, olhando para o touro, né? A gente vê uma imagem touro forte, né? Resistente. E se olhar para um rei, também vai se imaginar alguém que conquista, que é forte, que tem poder, né? E eles tinham várias imagens, como eu havia dito já para vocês. Eles tinham várias esculturas, mas esse era o central. Porque o rei do Egito e o touro Apis, ambos tinham reverência das pessoas. E para eles, esses deuses se tornariam Ciro depois, como eu disse para vocês, quando eles morressem. Então, aqui está um dos pontos principais. Esse touro tinha características que se relacionavam à realeza, a um rei. Que são essas que eu vou estar pontuando aqui para vocês. Que é um coração corajoso, grande força, e um espírito de luta, e fertilidade. Essa é a palavra que eu estava tentando falar para vocês no início, de algo que o touro Apis, ele era totalmente relacionado à fertilidade. Era mais forte, era essa característica aqui. Se vocês olharem no Google, nas páginas de história, vocês vão ver essa relação. Eles tratavam como um deus de fertilidade, especialmente o Apis. E essa coisa de que ele, depois de morto, se tornaria Ciro. Tá, agora a gente vai avançar um pouco e a gente vai dentro dessas características, não sei se está aparecendo direitinho para vocês. Visualizar, assim, o que o povo fazia misturando isso? Quem que eles veriam com essas características? Eles queriam misturar isso com o Deus verdadeiro. E eles achavam que estavam adorando o Deus verdadeiro. Eles não falam que estavam fazendo idolatria, que eles apresentam o bezerro como? Esse é o Deus. Esses são os deuses. Na verdade, está escrito como plural, mas aí depois vocês podem continuar vendo os vídeos que vocês vão ver uma explicação relacionada a isso. Mas eles apresentam esses são os deuses. Mas eles estão querendo dizer que é Deus, o Deus verdadeiro, eles imaginam, né? Eles pensam que eles estão realmente adorando a Deus.
Depois que eles passam dessa fase, se nós formos ver, quando Samuel chega e fala com eles, e eles, na verdade, eles procuram Samuel e dizem o quê? Que eles querem ter um representante deles, eles não querem mais não ter rei. Eles querem alguém para liderar o povo. Eles querem um rei. E aí, em cima disso, que nós estamos visualizando aqui, que nós, com certeza, muitas pessoas já ouviram, né, esses estudos, quando fala que essa palavra, dentro desse tema, né, de que o povo pede um rei, como se trata de parábolas, sempre que se trata de parábolas, que se trata de algo que vai nos trazer ao espiritual, as palavras, elas vão fazer conexões para a gente, nas nossas mentes. Elas devem fazer essas conexões. E quando tem essa palavra, nós queremos um rei, então o povo está, de alguma forma, querendo a idolatria. Porque a gente pode fazer o vínculo deles quererem um rei com todo esse aspecto de eles terem formado uma imagem e também querer juntar essas características atribuindo como um Deus verdadeiro. Então, agora, eles pedindo um rei não é de se assustar, de pensar que eles estariam, na verdade, tentando... eles estão ainda agarrados a isso dessa forma e dessas características que eles tiveram do Egito. Desse Deus falso que eles foram influenciados. E aí eles não escutam, né, a Deus, não aceitam Samuel e eles querem ter um rei. E nos vídeos vocês vão ver falando sobre lugares altos e que vai colocar mais um pouco de evidências para esse aspecto, né? De várias vezes eles quererem formar em lugares altos para os deuses, para a idolatria. Agora, para a gente chegar no ponto que eu estou tentando, eu vou apagar aqui, eu gostaria que vocês guardassem na memória. Vou fazer só nessa partezinha de cima. Vou fazer pequenininho. Não sei se dá para ver, não dá para ver mais. Vou fazer bem pequenininho. É só para nos relembrar mesmo a cultura, tá? Só uma ilustração para ficar de lembrete. Aqui a gente vê a escuridão. Vou colocar a palavra sábado para a gente não esquecer, que é o período que a visão do sábado que eles esquecem. A palavra idolatria. Tá pequenininho aqui, mas espero que vocês... Não dá muito para ver. E a palavra Egito, estou escrevendo aqui. E a gente sabe que seria levantado alguém justamente o quê? Para restaurar a visão do sábado deles. Do sábado. Eles deveriam abandonar a idolatria. Porque começa a fazer essa restauração, mas eles não abandonam a idolatria. E aí, isso é que vai ocasionar um processo praticamente que repetitivo nos outros períodos, né? Nas outras gerações. E aí, quando eles vão
que eles acabam entrando em cativeiro novamente, em Babilônia, é justamente relacionado à idolatria que eles não perderam. Mas eles têm aqui uma impressão tão forte de imagens que isso acaba ajudando a cura deles, dessa coisa de fazer imagens. De fazer uma imagem como sendo Deus. E aí eles acabam perdendo aqui a forma. A forma. Mas permanece o caráter. Com isso, eles saem de Babilônia. Se vocês quiserem depois, vocês podem procurar. Mais para frente eu vou dar um texto para vocês lerem depois. Porém, como ficou essa parte do caráter, isso vai ser um mal arraigado muito gigantesco. E o que a gente vai ver mais para frente, analisando? E aqui no início, e aqui no fim, que seria já em Roma, essa idolatria ainda estava presente. Só que como em Roma a gente pode ver a presença dessa idolatria? Eles não faziam mais imagens. Visivelmente era quase que impossível. Aí entra uma parte principal, que é Cristo tentando mostrar para eles, tentando tirar, desarraigar essa idolatria. Que forma que Cristo vai fazer isso? Começar a retirar essa idolatria, a apontar que há uma idolatria, ainda que não haja forma, ainda que não haja a imagem. De que forma? Nós temos o nosso lembrete aqui, através de parábolas. Porque se fosse destacar no povo, eles guardavam o sábado. Eles se vestiam adequadamente como Moisés colocava, né? Vamos colocar assim, como eles achavam que a palavra estava, os escritos antigos estavam falando, eles guardavam a lei, os mandamentos. Era quase difícil de imaginar um povo tão correto que ainda estaria aqui na Terra. Se fosse olhar para como eles eram vistos. E como eles se achavam, né, diante do restante do povo. Era um povo peculiar, a visão deles. Então, Cristo vem e ele vem com o método de parábolas. Eu vou colocar um pezinho aqui. E quando ele vem com o método de parábolas, a gente vê que as parábolas de Cristo não vinha do Velho Testamento, né? Da única palavra escrita que eles tinham. E a gente vê várias parábolas e a gente vê que não tinha, não tem como identificá-las lá no que estava escrito. E aí eles começam a julgar a Cristo como o quê? Como alguém que não guarda a palavra,
que se desfaz de Moisés. É impossível que ele seja Deus, filho de Deus. É impossível que ele seja o Messias. Porque ele quebra o sábado, eles vão apontando e pontuando como se Cristo fosse uma pessoa que... alguém que vem quebrando tudo que para eles é mais importante, né? Que são tudo que eles faziam como obras e como era visto, a imagem que se tinha, parecia perfeita. Mas as características são totalmente fora, e aí Cristo vai mostrar isso através de parábolas e ensinar, e chamar o povo ao arrependimento, e tentar tirar a idolatria. E isso vinha do pensamento de uma gema específica, um grupo específico. Será que seriam os saduceus? Ou talvez os samaritanos? Eles eram tidos como pecadores. De repente, os republicanos, né? Podemos colocar os republicanos que são vistos no período como pecadores. Não, a gente vai ver, se a gente for aprofundar, tem um texto que a irmã White... Deixa eu ver onde está esse texto. Esse texto... Não sei falar esse livro. Eu sei que é ST, NAY 8, aí depois 1893, página 9. É porque ele está em inglês, só tem ele em inglês. Mas nos vídeos também tem ele. Eu acho que vocês já tiveram contato. E lá a gente vê que... Como eles não perceberam um homem de dores, um homem que serve, né? Um homem de amor. Como eles não percebem que Cristo é o Senhor? Porque eles têm uma concepção do rei que viria totalmente diferente. Porque eles trazem arrastando lá de trás essa concepção. A concepção do Deus do Egito, misturado com o que eles imaginam de Deus. E aí essa mistura vai ter um impacto aqui em Roma. Aqui no período que Cristo vem e descreve as parábolas. Mas pior ainda é que esse impacto não acaba aí. Que essa coisa de misturar e atribuir essa forma do Deus do Egito, que eles imaginam, que eles enfatizam, que eles pensam ser. Isso vai chegar até nos nossos dias, de alguma forma. Como? Como que isso poderia chegar nos nossos dias? Idolatria? Não, nós não idolatramos. Nós não fazemos imagens. Nós não, agora nós não esperamos um rei. Eles esperaram um rei que aclamasse, que libertasse eles dos romanos. Nós não pensamos assim. Como agora? Nós poderíamos colocar que aí o trabalho de Deus é tirar isso de nós. Como vocês acham? O que vocês argumentariam para dizer que hoje ainda isso tem impacto, a idolatria, no meio do povo de Deus? Porque ainda tem o caráter, e a gente ainda, o meio cristão ainda espera esse mesmo caráter de idolatria, ainda que não tenha mais a forma de idolatria. Exato. Mas, indo um pouquinho além disso,
porque aí, para ficar um pouco mais claro, mas exatamente o caráter que ainda ficou. Ô, irmã. Ah, pode falar, irmã. Linda. O que acontece hoje também é que as pessoas pensam em Deus, querem que Deus seja da maneira como eles pensam, como eles fazem de Deus, não como Deus realmente é. Exatamente. E aí, por que no nosso período, como no nosso período isso está acontecendo? Porque, na verdade, se eles não souberem identificar o rei aqui, eles não souberem identificar o verdadeiro Deus, e se eles não sabem identificar o rei, eles também não sabem identificar o quê? O reino. Então, se eles não sabem identificar o reino, qual é o problema que nós estamos enfrentando hoje? Irmã, Sim. eu ouvi um dos estudos, um dos vídeos, falando sobre os sinais, que da mesma forma que Israel optou por um rei carnal e depois os retirados do Egito optaram por um Deus que eles pudessem ver, que eles pudessem adorar carnalmente, da mesma forma, a gente esperar por sinais visíveis, era uma forma de idolatria. Uhum. Então, eu não sei se tem a ver, mas eu acredito que dentro dessa questão da adoração, sempre que a gente fica esperando sinais visíveis, a gente está tendo adoração ao touro ápice, porque a gente está esperando ver coisas palpáveis para poder crer. E aí a gente não consegue perceber a natureza, a real natureza do reino de Deus, a verdadeira natureza do reino. Obrigada, irmã. Porque, na verdade, Deus está nos dando parábolas para que nós entendamos e saibamos o verdadeiro reino, a natureza do verdadeiro reino. A verdadeira natureza do reino, na verdade. Porque não tem outra forma. Cristo começa a fazer aqui e essa forma é a única forma que nós temos hoje. É a única metodologia, eu diria, que o único meio de nos curar da idolatria é através de parábolas. Foi aqui, o povo rejeitou, não quis. Só que, se nós olharmos justamente para essa figura, nós vamos lembrar que isso pode ilustrar o que para a gente? Qual seria uma outra linha em paralelo a essa? Do fim aqui. 144 mil. 144 mil. Irmã. Então, agora... Oi? Alguém? Alô? Irmã, eu queria, se você me permitir rapidinho, eu conheci um irmão rabino que se converteu ao cristianismo, e uma vez ele me falou uma coisa que me ajudou muito. Ele me disse assim: Alexia, toda vez que a coisa for muito pesada, tiver muito pesado na questão religiosa, você questiona se vem de Deus. Mas sempre eu tinha aquilo dentro de mim, porque nascemos, né, adventista, tipo assim, mas será que meu coração não é enganoso e eu posso estar pecando e não estou sabendo? Vinha isso. Mas hoje, creio que estamos na linha dos 144 mil. Fomos engessados, sim, mas foi um processo um tanto doloroso para que pudéssemos hoje ser mais flexíveis e entender. O gesso foi tirado, teve um objetivo. No início eu fiquei meio chateada, que eu falei, por que eu fui engessada? Mas teve um objetivo, que foi o aprendizado nesse gesso.
eu costumo falar igual ortopedia. Você põe um gesso nas fraturas, mas tem a hora de tirar, né? Se você passa do tempo, você perde a flexibilidade. Então, eu creio que agora é o tempo dos 144 mil e a gente já não tem mais aquela... Ai, será que meu coração é enganoso? Porque Deus nos trouxe até aqui, entende? Então, acho que isso responde muito à pergunta como o Parminder fala, do cristão zeloso, que era até certo ponto tradicional, porque tinha medo de pecar, entendeu? E será que meu coração está enganoso? Então, assim, hoje eu falo do que eu sinto. Nós estamos na linha dos 144 mil, tirando esse gesso e percebendo o quão leves são as parábolas de Jesus, que a gente não entendia, entendeu? Eu só queria falar isso, porque é assim que eu me sinto no movimento hoje. Certo, obrigada, irmã. Eu vou ler um pedacinho de um texto para vocês. Esse texto é aquele que eu citei para vocês, falei, né? E eu vou ler só um pedacinho que vai nos ajudar a ver essa parte, que eu gostaria que nós hoje saíssemos daqui pensando nisso. E por que o povo de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Jerusalém, rejeitou o Senhor da vida e da glória? Por que eles mantiveram uma controvérsia contínua com ele? Isso porque aqueles que afirmavam acreditar e ensinar a palavra de Deus interpretavam suas declarações de acordo com as suas próprias opiniões pré-concebidas, para que a palavra de Deus parecesse harmonizar-se com as tradições e mandamentos dos homens. Era porque as pessoas não viam a necessidade de procurar as escrituras por si mesmos, de comparar as escrituras com as escrituras. Para que pudessem conhecer a verdade, eles deram credibilidade aos que os sacerdotes e fariseus ensinavam, ao contrário de procurarem o verdadeiro significado da palavra de Deus por si mesmos. E a gente vê destacado que o que eles fizeram? Eles colocaram a palavra de Deus conforme o que eles queriam. Eles torceram, eles modificaram, eles fizeram o que eles bem queriam para se ajustar aos seus pensamentos, às suas tradições, né? E aí é o ponto que a gente finaliza hoje. Porque eu acho que vou apagar. Na nossa mensagem, depois de 9 de novembro de 2019, se vocês quiserem, depois vocês podem ir no vídeo, Falsa Liberdade, parte 1, vocês vão ver isso aqui na íntegra. Eu só vou citar para fazer o ponto que eu preciso. A gente vê que após isso é o deserto. E antes disso é o Getsemane. Nós vemos também que o clamor da meia-noite vai iluminar até onde? Até a metade? Não, até o fim. É o caminho seguro. Aqui é o caminho seguro. A luz vem. Ela não para aqui. Ela é repetida aqui, porque assim como Cristo também repetiu, representando os 40 dias, para eles, a mensagem que havia sido apresentada aqui, para nós também foi da mesma forma. E o mais interessante é que o problema todo que nós enfrentamos é justamente estar ligado a não compreender a natureza do reino. Para não ficar embolado,
Eu vou apagar aqui. Vou colocar NR, tá? Natureza do reino. E aí a gente vê que dentro da nossa história, no período do Getsemane, a gente tem duas informações aí de como é essa natureza. A gente vê o social liberal e a gente também vê o social conservador. Os socialmente conservadores. O método que o lado liberal usa, parábola. E, por contrapartida, teoria de conspiração. Depois daquele meiozinho que eu fiz, aqui seria 2019, para cá, isso que eu estou explicando para vocês é anteriormente a 2019. 9 de novembro. Que seria para a gente o deserto, nós temos de novo. Nós temos duas informações a respeito da mesma coisa, natureza do reino. Só que agora vem de uma forma tão devastadora quanto e intitulada com liberalismo, como se fosse liberal moralmente, versus moralmente conservadores. Porque aqui, nesse caso, aqui, irmãos, tem a ver com pessoas que querem tornar a luz do clamor da meia-noite, a mensagem do clamor da meia-noite, ao que elas querem, adaptar ao que eles querem, como a irmã Carla colocou, é justamente encaixa para nós hoje isso também. Querer colocar a mensagem a forma que convém. E aqui eu posso citar como, por exemplo, a pessoa do ancião Jeff, do irmão Jeff. Quando ele traz a primeira sacudidura, aqui, né? Quando ele está embutido dentro disso. E aqui nós estamos falando de uma outra forma, que nem foi tão aberta e visível assim, foi em redes, né, sociais e WhatsApps, mas era plantada a semente da dúvida e a gente vê que muita gente vai ser varrido, levado a essas colocações, porque justamente não está olhando para a metodologia que seriam as parábolas. Então, mais uma vez, eu enfatizo que Deus está tentando tirar da gente a idolatria lá de trás, e o método que ele está usando é parábolas. Não tem outra forma de retirar essa idolatria. Uma vez não retirando a idolatria, como estará tendo uma visão correta da natureza do reino? Como vai ter uma visão correta, ou a visão de Deus de forma correta? Nada, meu bem, melhor. Então, eu finalizo aqui e peço que todos nós pensemos mais nisso. E se eu tiver alguma oportunidade mais para frente, eu posso trazer um pouco melhor no sentido de como visualizar. Na piscina, não.
Porque Paulo está... em parábolas, porque, na verdade, a gente fala muito que é o natural. Explicando o espiritual, mas muitas das vezes nós não sabemos olhar dessa forma. Nós queremos colocar e encaixar da nossa forma. E será que o que Deus está falando para nós hoje não é que Ele está trazendo a forma ou remédio para curar a idolatria em nós? E nós estamos recusando da forma dele. Porque a nossa forma pode existir. Mas a gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que nós estamos sendo influenciados ainda pela idolatria do Egito. Porque a história se repete. Será que hoje um pensamento levantado de alguma forma de que, mas por que estamos indo por esse caminho? Por que falar de sexismo? Por que falar de racismo? Por que trazer isso para a mensagem? Por que homofobia? Será? Eu gostaria de encorajá-los a olhar com mais respeito e dedicação à forma com que Deus quer falar, o instrumento ao qual Ele quer fazer isso. Porque essas coisas existiram no passado, e assim como no passado, hoje, aqueles que não quiseram, infelizmente, eles não tiveram a cura da idolatria. E hoje, se nós também não quisermos, estivermos lutando contra a vontade de Deus, nós também não seremos curados. E eu almejo que cada um de nós sejamos curados da idolatria. Eu vou convidar vocês a orar. Vocês oram comigo? Eu já passei muito do tempo e, desculpa, eu não vou nem deixar para questões, mas se vocês quiserem no particular, podem me perguntar depois, tá bom? E eu peço desculpa pelo tempo que eu excedi. Vamos orar? Senhor nosso Deus, tão bondoso Pai, o Senhor tem tido tanta misericórdia de nós. Ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz, a entendermos o Teu falar. Ajuda-nos, Senhor, a desprendermos de coisas que nós herdamos e que hoje cultivamos, que atrapalham ao entendimento correto da natureza do Teu reino. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa restaurar-nos e que seja aumentada a nossa fé, no sentido de que o Senhor está nos dando, e que a parte que deve ser desempenhada agora é nossa também, em junção com o Teu poder. Que nós não podemos esperar somente de que venha da forma que nós gostaríamos ou nós pensamos que seria e rejeitar o Seu amor e a Tua mensagem. E que, se verdadeiramente nós almejamos estar contigo e adorar ao Senhor, nós vamos adorar a imagem que o Senhor colocou para nós, a qual representa o Senhor. Que, na verdade, cada um de nós, olhando para o outro, deveria ver o Senhor, deveria respeitar e, de alguma forma, adorar com amor. Porque o Senhor disse que nós
que nos daria, o que representaria o Senhor. E aqui nessa terra hoje não tem outra representação, senão o homem fazendo a parte junto, em junção com a do Senhor. O homem é humano com o divino. Obrigada, Senhor. Perdoa os nossos pecados e continua conosco neste sábado. Em nome de Jesus, amém.